Tudo bem com vocês? A gente vai realizar agora uma breve revisão do conteúdo da disciplina de estatística que foi estudado durante esse semestre. Tá bem? A disciplina em si, no cronograma, não prevê uma revisão de estatística porque o conteúdo costuma, geralmente, como aconteceu esse semestre, ocupar todas as nossas aulas. Apesar disso, eu gosto e costumo realizar algumas revisões de conteúdo no início da maioria das aulas, sempre que eu acho necessário. De todo modo, como está chegando a época de provas, todo mundo vai estudar e revisar todo o conteúdo, e eu recebi alguns pedidos, algumas solicitações de que seria possível realizar a revisão. Está aqui uma revisãozinha simples, porém completa, do conteúdo que a gente abordou nesse semestre. Ela não caberia ao final da nossa última aula, portanto, fica aí postada para quem tiver interesse em assistir, estudar a parte, conferir. Tá? Não é nada mais, nada menos do que algo que você conseguiria fazer com todas as nossas anotações de aulas, as discussões que já foram feitas. Tá bom? Então, a intenção aqui da revisão não é expandir, acrescentar nada do que já foi dito, e sim apenas pontuar, destacar os assuntos que a gente andou discutindo, calculando e evoluindo. Mas eu não vou me focar aqui, também aproveitando esse minuto de introdução, eu não vou focar em resolução de exercício, nem ficar apresentando exemplos numéricos. Tá? Então eu vou tratar do conteúdo em si. Tá? Então, agora partindo de fato para a nossa revisão, a gente pode dividir a nossa disciplina, matéria de estatística que a gente abordou, estudou durante esse semestre, em 3 grandes grupos, tá? Grupos 1, 2 e 3, que eu chamei aí, dividi e nomeei, como grupo 1, dados estatísticos, grupo 2, medidas de tendência e medidas de dispersão, e o grupo 3, probabilidades. Essa foi a ordem cronológica dos grandes grupos que a gente abordou. Dentro de cada um desses grupos existem, claro, diversos subgrupos e assuntos tratados. Então vamos, nesse passeio breve aqui, passar por todos eles. Tá? Então, começando pelo primeiro grupo, são os dados estatísticos. A gente viu, discutiu, logo de início, nas primeiras aulas, o conceito de população e amostra dentro do contexto da estatística, especificamente, como foi a maior parte da nossa discussão, da estatística descritiva. Tá? Então, população, para a gente, é todo o conjunto de informações, de dados coletados numa pesquisa estatística. A totalidade dos dados de uma pesquisa é considerada a população. Tá? E uma amostra é uma parte dessa população. Portanto, não todos os dados estatísticos, mas alguns dados estatísticos. Tá? Lembrando que uma pesquisa estatística pode ser uma coisa muito simples, como você sair perguntando a idade das pessoas na sua família, no seu bairro, na sua sala de aula, até coisas mais complexas. Não é isso? De todo modo, o que é importante a gente lembrar é que toda amostra deve ser representativa da população. Portanto, ela deve guardar as principais propriedades da população geral. Tá? Então, espera-se que a população seja bem representada pela amostra e, a partir daí, se isso ocorre, você pode trabalhar com a amostra como sendo, ou interpretar os resultados da amostra para a amostra como sendo o resultado para a sua população, sem problemas. Tá? Outro conceito dentro dos dados estatísticos muito importante, para todo o curso, para toda a disciplina, é o de variáveis estatísticas. Então, a gente viu que as variáveis estatísticas elas podem ser divididas em 2 classes, variáveis qualitativas ou quantitativas.
as quais podem ser novamente divididas em duas subclasses. As qualitativas podem ser classificadas em nominal e ordinal, e as quantitativas em discreta e contínua. Tá bem? Então, aí sim, a coisa começa a ficar mais estruturada. As variáveis para a gente são qualquer qualidade ou quantidade, né, dentro, de novo, da sua amostra, população, ou, de forma mais abrangente ainda, da sua pesquisa estatística. Né? Variáveis qualitativas nominais são aquelas que a gente classifica por um substantivo ou um adjetivo, mas que não tem uma pré-condição de organização própria. Tá? Então, se a gente começa a falar em objetos de um quarto, né, um escritório, tal, tem mesa, cadeira, papel, caneta, são variáveis ali dentro desse contexto. Tá? Mas não, variáveis nominais, qualitativas nominais, porque, em princípio, você não tem um grau de organização previamente instruído. Já as variáveis qualitativas ordinais, sim. Né? Então, quando a gente fala em cargos numa empresa, né, hierarquia, sempre que aparece hierarquia, seja civil, militar ou hierarquia organizacional, você tem aí, então um tipo de variável qualitativa ordinal. A gente está falando de estagiários, trainees, né, uh, gerentes, CEOs, tal, você consegue tranquilamente, se eles estiverem embaralhados, colocar numa ordem que seja do menor cargo, né, ou de menor importância relativa até o maior. Portanto, são variáveis qualitativas ordinais. Aqui em nenhum momento a gente trabalhou com números, né? Estou associando números explicitamente a nenhuma dessas variáveis, por isso qualitativas. Já as quantitativas, sim, você trabalha com números, quantidades, elas são distribuídas, né, ou classificadas em discretas ou contínuas. Né? Então, a variável quantitativa discreta é aquela em que você tem o princípio de contagem, por exemplo, quantas pessoas estão na sala de aula hoje? Então, hoje tem 50 pessoas. Aí, na próxima aula você pergunta quantas pessoas tem? Ah, tem 49, faltou uma pessoa em relação à aula anterior. Né? Então, tem 50, tem 49, tem 51, 52, 47, mas não tem esses números fracionários. Aí, e, em alguns casos até pode ter, tá? Não teria problema. Mas o problema é que a gente não tem uma continuidade, ou seja, uma quantidade infinita entre um vizinho e outro. Tá? Então, a variável discreta, número de irmãos, quantidade de pessoas que estão na sala. Bom, o resultado de você joga um dado para cima é uma variável quantitativa discreta, né? Então, vai aparecer um número ali, tá? Um sorteio, quando você faz um sorteio, alguma coisa do tipo. Já as variáveis quantitativas contínuas, não. Também são classificadas por números, porém não existe uma subdivisão em que você para. Fala, a partir daqui não tem mais vizinhos ou quantidades intermediárias. Né? E a gente já citou tempo, espaço, né? Comprimentos, alturas, tal. O próprio dinheiro pode ser pensado assim, né? Como uma quantidade ou uma variável quantitativa contínua. Bom, prosseguindo, a gente passa para a organização dos dados. Em geral, na estatística, a gente gosta muito de trabalhar com a organização na forma de tabelas, tá? Tabelas. Então, você coleta os dados e tabula os dados. Essa organização vai dar origem aí ao termo bastante usado, né, de frequências. Então, na estatística, a gente tem pelo menos aí 5 frequências bastante comuns. Frequência simples, né, a quantidade de repetições de uma mesma informação no dado, né? Então, você sai perguntando aí, a gente fez esse exemplo, quantos irmãos você tem para todo mundo na sala, eventualmente algumas pessoas vão responder igual, né? Ah, eu não tenho nenhum irmão, ou eu tenho 2 irmãos. Então, a quantidade de repetições a gente chama de frequência simples. A frequência total é basicamente a soma de todas as frequências simples ou a quantidade total de dados estatísticos que você tem na sua amostra, na sua população. Já a frequência relativa é justamente a relativização entre quanto representa aquela galera que tem 2 irmãos, né, em relação ao total. Quantos por cento eles representam. Então, é basicamente uma fraçãozinha, a correlação entre frequência simples ou individual, que eu costumo chamar, não é correto, mas não exatamente correto, mas
serve para a gente lembrar em relação ao todo, né? E multiplica por 100% para ter aquela noção percentual. E as frequências acumuladas, né? São duas. A acumulada crescente e a frequência acumulada decrescente. Então, para a frequência acumulada crescente, a palavra mágica, o termo mágico, ou para você se fixar, né? Seria a pergunta que você faz, menor ou igual, né? Então, seria, quantas pessoas têm um número de irmãos menores ou iguais? Menor ou igual a 2 irmãos. Então, todo mundo tem 0 irmãos, filho único, um irmão ou 2 irmãos, serve. Então, você vai acumulando. Se você perguntar o próximo, né? Quantas pessoas têm 3 irmãos ou menos, 4 irmãos ou menos, 5 irmãos ou menos? Você sempre dá um passo para cima, considerando todos os passos anteriores, as perguntas anteriores que você já fez. Por isso é cumulativo, né? E a outra, a decrescente, é justamente o contrário, né? Quantas pessoas têm 2 irmãos ou mais, 3 irmãos ou mais, 4 irmãos ou mais? Então ele vai olhando só para quem está além, não para quem está aquém. Bom, elas também são utilizadas, a gente acabou usando mais a frequência acumulada crescente, porque a decrescente é justamente a contraparte, né? Então, usar uma ou outra, ou melhor, usar as duas ao mesmo tempo às vezes não é tão proveitoso. Tá? Aqui uma observação, um comentário meu, a determinação das frequências, né? Fazer a contagem, a distribuição, o cálculo das frequências, facilita bastante a compreensão global e local do nosso problema, da nossa pesquisa estatística. Então, você só com as frequências na sua tabela, você já tem uma ótima condição de entender como é que se distribui o problema em si. Tá? Na sequência, a gente veio para a apresentação dos dados estatísticos, também, mais uma vez, tabelas, né? É uma forma ótima de apresentar os dados, né? Então a gente tem basicamente 3 tipos de tabelas. A tabela mais simples possível, que é um conjunto simples, né? Pode ser uma linha, um quadrado ali, um retângulo com linhas e colunas, em que você simplesmente vai colocando, preenchendo na sequência com as respostas, né? Pode estar organizada ou pode ser organizada de forma crescente ou decrescente, mas é o conjunto simples que a gente acabou chamando. Ou as tabelas de frequência, né? As tabelas de frequência a gente trabalha com 2 grupos. As frequências não agrupadas e as frequências agrupadas. E quando eu coloco agrupadas aqui, agrupadas em classes, né? Como exemplo, a gente trabalha com tabelas de salário, né? E a gente definia classes ou faixas salariais, nas quais a gente encaixava o número de funcionários que estavam dentro daquela classe ou daquela faixa, né? Em geral, quando você trabalha com dinheiro, é mais fácil agrupar, porque nem todos os seus funcionários recebem o mesmo salário, ou muitos funcionários recebem salários um pouquinho diferentes dos outros. Ou quando você está trabalhando com dinheiro de forma geral, né? Na forma de estimativas, ou assessoramento, ou ainda quando você faz um portfólio, né, com todos os valores que a sua empresa trabalhou durante um período, um ano, ou outro período qualquer. Tá? E quando você tem repetições, a gente não precisa agrupar as tabelas de frequência, basta trabalhar com as frequências simples ou relativas e não há necessidade de agrupar. Bom, além das tabelas, é muito comum e muito fácil de você visualizar os dados estatísticos de uma forma bem global, os gráficos, né? Então a gente viu 3 tipos de gráficos que são muito utilizados na estatística. Em geral, né? A gente acaba vendo isso na mídia quase todo dia. Histogramas, aquele gráfico de barras, as barras com alturas proporcionais aí à frequência simples. Os setorgramas são aqueles gráficos de pizza, né? Uma circunferência repartida de acordo, cada fatia ele tem a proporcionalidade, né? Em relação ao todo, então são as frequências relativas. E a gente tem os diagramas de ogiva, que são esses gráficos cumulativos, né? Então você vai sempre somando. Um exemplo não muito legal de dar, mas nessa época a gente vai sempre somando, por exemplo, o número de brasileiros que já se infectou com o Covid-19, por exemplo. No início de 2020 era 0 e esse número só vai aumentando. Né? Mas ele não aumenta de uma forma constante, tem as variações, épocas do ano que ocorre mais infecções, épocas do ano que diminui esse número de infecções. Entretanto, desde o início das infecções, esse número só cresce, né? Ele pode crescer mais aceleradamente ou menos. Então, forma-se justamente o que a gente chama de diagrama de ogiva. Vou apresentando para vocês também. Então, com isso, a gente fecha o primeiro grupo,
né, dados estatísticos e passa para o grupo de medidas de tendência e também medidas de dispersão. Foi mais ou menos o miolo central do que a gente andou estudando aí, né? Então, as medidas de tendência são 3, média, mediana e moda. E a ideia delas é o quê? Você tem um único número para representar toda a sua amostra ou toda a sua população, né? É resumir toda aquela tabela, toda a sua pesquisa por um único valor, que seja representativo, né? Que seja representativo. E aí a gente tem as formas de calcular tanto média quanto mediana e moda através de expressões, né, algébricas aí, que a gente trabalha com os números de cada amostra. Então, trabalhando inicialmente com média, a gente tem 3 formas de calcular a média, né? Ou média aritmética, como alguns preferem. A gente viu que os dados estatísticos podem estar distribuídos basicamente de 3 formas, né? Em tabelas ou conjuntos simples, né? Os conjuntos simples, sem organização, as tabelas de frequência sem agrupamento e as tabelas de frequência com agrupamento. Então, a depender de como os seus dados estatísticos estão organizados na tabela, você aplica uma ou outra dessas formulinhas aqui. Não precisa aplicar as 3, todas te dão a média. X barra é o símbolo que a gente usa para média. Então, no caso do conjunto simples, é a soma de todos os elementos do seu conjunto dividido por n, que é o total de elementos. Já para a tabela de frequência sem agrupamentos, a gente soma todos os produtos aqui, as multiplicações entre o elemento e a frequência simples daquele elemento, né? Quantas vezes ele ocorreu, multiplica, soma com o próximo elemento, multiplicado pela quantidade de vezes que esse outro elemento ocorreu, e assim por diante, para todos os elementos da tabela. E divide pela soma das frequências simples, que nada mais é do que a frequência total, ou o número de dados estatísticos que você tem na sua amostra, na sua população. Na sequência, em rosa aqui, a gente tem o cálculo da média ponderada, né, aritmética ponderada, para o caso de tabelas com agrupamento. Nesses casos, a gente não conhece, por estar agrupado em classes, em faixas, os elementos em si, né, o xi aqui, o elemento individualmente. A gente sabe só que tem a quantidade ali e sabe dentro da que classe que essa quantidade se encontra. Na primeira classe vai de salários de R$1.000 até R$1.200. Então a gente conhece os limites, superior e inferior da classe. Então a gente usa o ponto médio de cada classe, ao invés do elemento em si, porque dentro da classe você não conhece exatamente os valores, mas conhece as extremidades, né? O limite superior e o limite inferior. O ponto médio está definido aqui, a gente já viu. Multiplica pela frequência daquela classe, soma com o próximo ponto médio da próxima classe, né? Multiplicado pela frequência, assim por diante, divide pela frequência total. Bom, são as 3 formas de cálculo de média. Bastante exemplo feito durante as aulas, né? Trabalhamos como exercício também. A próxima medida de tendência é a mediana. A mediana, ela sim tem a ideia de o elemento central. Qual é o valor do elemento central? Tudo bem? Esse elemento central, a posição dele, né? A gente chama ele de elemento mediano. E a posição desse elemento é sempre dada pelo total de elementos mais 1 dividido por 2. Esse número resultante dessa formulinha vai te dar a posição do elemento central. O n é o total de dados estatísticos. Corresponde à frequência total quando você tem uma tabela aí de frequências. Bom, então a mediana é o valor do elemento central. Ao contrário da média, que necessariamente não cai no meio, né? A média é aquele valor de equilíbrio, né? Comentava com vocês. É o valor que está equidistante dos dados além dele e dos dados aquém dele, como se fosse uma balança, né? Então tem que pesar isso aí, ele tem um ponto de equilíbrio. Já a mediana não, de fato a mediana é o valor do elemento central. Então se o n for ímpar, né, que é a primeira condição, o cálculo do seu elemento mediano vai dar um número inteiro e ele vai dar a posição. Então o que a gente faz é simplesmente ir até a tabela ou até o seu conjunto simples e faz a leitura do enésimo elemento que ele calculou aqui no resultado. Tá? Simples assim. Já se o n for par, então o elemento mediano vai dar um número quebrado, né? Por exemplo, aqui deu 6,5. Nesse caso, o valor da mediana será dado pela média dos valores dos elementos que estão ao redor do elemento mediano.
de fato não tem o valor 6,5, você tem o valor 6, tem o valor 7. Então, nesse caso, nesse exemplo, a mediana seria dada pelo valor do sexto elemento mais o valor do sétimo elemento, dividido por 2, uma média simples. Não tem muita novidade. O único detalhe, ou algumas observações que devem ser feitas, justamente para os três casos de apresentação dos dados na forma de tabela, é que, então, a primeira observação. No caso do conjunto simples, antes de você sair e buscar o elemento mediano, organize de forma crescente ou decrescente os valores do seu conjunto simples. E aí você vê o total, soma 1, divide por 2, acha o elemento mediano e pode simplesmente fazer a leitura naquela posição que você encontrou. A segunda observação é justamente para as tabelas de frequência. É bastante prático utilizar. Se não tiver, você constrói a coluna de frequência acumulada crescente, né? E com essa coluna fica muito mais simples de você encontrar em que linha se encontra o elemento mediano, né? E consequentemente na coluna geralmente à esquerda ou duas colunas à esquerda você já sabe o valor do elemento mediano. Muito mais prático então construir essa tabela ou essa coluna na tabela de frequências e encontrar através do valor do elemento mediano calculado em que linha você tem o elemento mediano. E a terceira observação, claro, por causa das tabelas de classe, né, com agrupamento, portanto, além de criar a coluna de frequência acumulada, é importante também a gente lembrar que não existe o elemento naquela tabela, estão agrupados em classes, né? Então você não consegue saber qual é o valor da mediana, só de olhar para a tabela. Então você aplica uma formulinha, uma interpolação linear, que basicamente, com o elemento mediano, você fazendo uso das frequências acumuladas, daquela coluna de frequência acumulada, acha qual é a linha. Então você vai achar a linha nesse tipo de tabela é a classe, né? A primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então aquela linha vai ter, além da frequência acumulada que você acabou de usar, vai ter a frequência simples, né? E vai ter também os limites inferior e superior daquela linha, daquela classe. Portanto, essa classe é o que a gente chama de classe mediana. E para você determinar o valor da mediana, nesse caso, a gente toma o limite inferior da classe e soma com esse quociente, que é basicamente o valor que você determinou para o elemento mediano, o número que você calculou, menos a frequência acumulada da classe anterior. Então você determinou com o elemento mediano qual é a classe mediana. A frequência acumulada da linha de cima, da classe anterior, vai ser utilizada aqui, dividido pela frequência da classe mediana. Aí sim, aqui é a frequência simples daquela classe. Bom, tudo isso multiplicado por H, que nada mais é do que a nossa amplitude da classe mediana. Então, você está falando novamente de salários, então, salários vai nessa classe aí desde 1.000 até 1.200. A amplitude é sempre o limite superior, 1.200 nesse caso, menos o limite inferior, 1.000, para te dar, portanto, amplitude de 200. Bom, então, com isso, você consegue determinar ou fazer uma estimativa do valor mediano para uma tabela de frequências acumuladas ou agrupadas em classes. E por último, a gente tem a moda, é a última medida de tendência, talvez a mais simples. A moda nada mais é do que o valor do elemento que mais se repete, né? Tem a maior frequência simples na sua amostra ou na sua população. A determinação da moda é direta nos casos de conjunto simples, né? Só ver qual é o número ali que mais repete. E das tabelas de frequência sem agrupamento, é só encontrar qual é a linha que tem a maior frequência simples. Né? Casos particulares, no caso de conjunto simples, é quando não tem nenhuma repetição. Né? Quando não tem nenhuma repetição, a gente diz que é uma amostra amodal, sem moda, amodal. Ou quando existem elementos que repetem várias vezes igual. Né? Então, dois elementos que repetiu 9 vezes. Então, a gente tem uma distribuição bimodal. Ou multimodal, se vários elementos repetirem várias vezes um número máximo. Mas, em geral, é um só que tem o maior número de repetições. Vários acabam repetindo, mas um tem um maior número de repetições. Então, para conjunto simples e para tabela de frequências sem classes, né, sem agrupamento,
a determinação é quase que imediata. Já para tabelas de frequências com agrupamento, tá aí, nós utilizamos uma das recomendações, todos os métodos clássicos, né, para determinação. Você tem o método de King, de Zieber e de Pearson. O método de King e Zieber, eles fazem também uma interpolação, mais ou menos semelhante ao que foi feito ali no caso da mediana que a gente acabou de discutir. Então você deve determinar primeiro na sua tabela, com agrupamento, com classes, qual é que é a linha correspondente à classe modal. Vai ser aquela linha cuja frequência simples é a maior de todas. Então você tem o limite inferior dessa classe. Conhece a frequência posterior, aqui é a frequência simples, né? Posterior, além, na próxima classe, na classe da frente, dividido pela soma da frequência anterior, da frequência da classe antes da classe modal, somada com a frequência da classe posterior, além da classe modal. Tudo isso multiplicado novamente pela amplitude da classe modal, a diferença entre o limite superior da classe e o limite inferior. O método de Zieber faz uma interpolação semelhante, né, mas claro, modificando aí a forma de trabalhar com os elementos. Também começa com o limite inferior da classe modal, somado com, aí ele usa aqui a frequência modal, tá, da própria classe, que você acabou de encontrar, né, o maior valor ali daquela coluna de frequência simples, menos a frequência anterior, dividido por uma combinação aqui de frequência da classe modal, subtraído e somado. Aqui acho que não, isso, a gente soma, certinho, soma, com a diferença da frequência da classe modal, subtraída da frequência posterior da classe, além da classe modal, logo na classe seguinte. Né? Tudo isso multiplicado pela amplitude. Perfeito. E por último, a gente tem o método de Pearson, que é basicamente mais curtinho aqui, né? 3 vezes a mediana, menos 2 vezes a média. Ele é curto, mas a gente sabe que para determinar a mediana, no caso com agrupamento, né, com classes, esse valor aqui vem de uma fórmula grande, né? Não necessariamente muito grande, mas essa fórmula aqui. E a média também, né? A média também você tem que calcular antes de substituir aqui. Então a média desse valor a gente viu lá há poucos minutos, é uma expressão, né, somatória do ponto médio de cada classe vezes a frequência dividido pela soma das frequências. Apesar de ser pequenininho aqui na hora de escrever, para calcular, se você não tiver determinado anteriormente nem a mediana nem a média, vai te dar um pouco de trabalho, mas é possível. Bom, caso já tenha sido classificado ou calculado anteriormente, aí sim você tem esses dois valores em mãos e é a mais rápida de todas. Tudo bem? E ainda dentro desse segundo grande grupo, a gente tem as medidas de dispersão. Tá? Você tem as medidas de tendência, média, mediana e moda. A mais importante das medidas de tendência para a gente, na estatística assim, descritiva, é a média, sim. Tá? E as medidas de dispersão, também elas tentam quantificar, na verdade, né? Quão assertiva é a sua média. Portanto, ele mede o grau de coesão da medida de tendência. No caso aí, para a gente, a medida de tendência não está explicitado, mas é a média. Tá? Então, a média é um número que vai representar toda a sua amostra. Você, teoricamente, poderia substituir toda a sua população, toda a sua amostra original por aquele valor médio. Agora, quão representativo é a média? Né? Então, a gente vai passar por uma busca, a gente fez isso, por várias medidas de dispersão para tentar classificar quão boa é a média para o conjunto. Né? Então a gente tem o desvio simples, que é basicamente o valor do elemento da sua pesquisa, de todos os elementos da sua pesquisa, né? Menos a média. Então isso é individual, né? Você faz para cada elemento do seu conjunto, da sua tabela, e tem todos os desvios do primeiro elemento, do segundo, do terceiro, assim por diante. O problema dele, né, é que existe uma propriedade que a gente já viu. A média, ela é o ponto de equilíbrio. Então ela tem o peso para o lado direito e o peso para o lado esquerdo é o mesmo. Então, os desvios para a direita e os desvios para a esquerda, somados, né, são iguais. E aí ela é o ponto de equilíbrio. Portanto, se você somar os desvios para a direita e os desvios para a esquerda, sempre vai dar zero. É isso que essa expressão aqui está te dizendo. Por isso, o desvio é interessante, você tem noção de se o elemento está abaixo ou acima da média.
Porém, globalmente, o desvio simples, ele não te ajuda, porque em termos globais, a soma dos desvios sempre vai dar zero. Então, a gente vem com algumas propostas para encontrar maneiras de calcular globalmente a dispersão sem perder, né, sempre tendo zero. Então, a primeira maneira foi através do desvio médio, que tome o módulo do desvio simples, porque o desvio tem horas que ele está acima da média, no número positivo, e tem horas que ele está abaixo da média, dependendo do valor do seu conjunto. E quando ele está abaixo da média, o desvio naturalmente fica negativo. Então, o desvio médio fala o seguinte: toma um módulo, ou seja, desconsidere os sinais. Se for positivo, continua positivo. Se for negativo, esquece o menos, fica positivo. E aí, claro que a soma não vai mais te dar zero. Se só tem números positivos somados, não vai te dar zero. Mas não é tão representativo, né? A gente viu que uma forma mais coerente de trabalhar com sinais seria elevar ao quadrado, né? Então, os elementos, os desvios que são positivos ao quadrado permanecem positivos e os negativos ao quadrado vão ficar positivos. Né? Então, a gente tem a formulinha da variância, né? O S2 aqui, S ao quadrado, para lembrar da variância, tanto para conjunto simples quanto para a tabela de frequências. Tá? Então, novamente, você está somando todos os elementos elevado ao quadrado. O fato de elevar ao quadrado vai fazer com que os desvios, né, elevados ao quadrado somados nunca deem zero. Então, é uma boa medida de dispersão. O problema aqui da variância é que está ao quadrado, né? Então, se você está trabalhando com alturas, né, as alturas das pessoas, então, suponha que a altura média da classe seja 1,70 m. Se a sua altura é 1,75 m, então você está 5 centímetros acima da média. Então, seu desvio é 5 centímetros. Só que se você elevar ao quadrado, vai ficar 25 centímetros quadrados, né? Então fica meio estranho isso, porque a grandeza muda, né? Você tem a altura, depois você leva ao quadrado, você tem área, então a variância está numa outra dimensão. A gente tem a medida de dispersão mais importante de todas, é o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se você extrair, basicamente passar esse 2 aqui, né, para lá, como raiz quadrada, aí sim você tem a melhor e mais utilizada medida de dispersão na estatística, que é o desvio padrão. Ele te dá uma barra de erro, né? Se trabalhar em relação à média, então o desvio padrão você calcula, é uma dispersão tanto para a direita quanto para a esquerda, em relação àquele, né? A quantidade de desvio para a direita e para a esquerda é aquele número que você calculou para o desvio padrão. E a gente vê, eu comentei com vocês, que ele define uma barra de erro tal que você garante aí que mais ou menos 68%, 70% no mínimo, né? 68% dos seus dados estatísticos estarão dentro desse intervalo definido como a média no centro e o desvio padrão para a direita e para a esquerda. Então você determina um intervalo em que, no mínimo, 68% dos dados estatísticos estão aí. Então, analisando simultaneamente o valor da média e do desvio padrão, você consegue entender um número representativo da sua pesquisa, da sua amostra, e ao mesmo tempo quão coesa é a sua amostra. Se o desvio padrão é um valor grande, né, faz a sua média ir lá para frente, depois aplicada para trás e lá para trás, você vê que né, consegue classificar rapidamente, só de olhar para a medida. Fala, não, a amostra é muito dispersa. Ou o contrário, se o desvio padrão for pequenininho, um valor pequeno, é porque ao redor da média, praticamente, estão todos os valores, é muito mais coesa. Perfeito? Então a gente encerrou o segundo grande grupo, discutindo, calculando várias vezes aí para casos distintos o desvio padrão. E entramos finalmente no terceiro grupo, que é o grupo que trata de probabilidades. Então a gente definiu, discutiu, né, falou a parte histórica, tudo mais. E aqui eu destaquei os principais elementos. Tá? Primeiro, espaço amostral e evento. É importante a gente lembrar o que é isso, né? O paralelo com a teoria de conjunto. Né? O espaço amostral está para o nosso conjunto universo e o evento, ou os eventos, são os elementos do meu conjunto universo. Né? Então, o espaço amostral são todas as estatísticas, os eventos possíveis para uma dada situação aí, né? Para uma dada proposta estatística. Tá? E em termos de probabilidade, a definição mais simples, a gente fala probabilidade de um evento ocorrer dentro de um espaço amostral, claro, né? Qual é a probabilidade de eu tirar, jogando um dado para cima, um número 4, um número 5? Né?
existe um evento, que é o evento 4 ou o evento 5, que estão dentro do espaço amostral, portanto é possível. A gente define a probabilidade desse evento, costuma chamar o evento com uma letra maiúscula. O número de casos favoráveis ao evento, dividido pelo número de casos possíveis, ou o número total de eventos daquele espaço amostral. Você vai tirar uma fração sempre menor que 1, né? O número vai estar entre 0 e 1. Você pode multiplicar por 100% e obter a porcentagem equivalente. Aqui algumas propriedades, perfeito? E a gente tem, se o seu espaço amostral tem N elementos, né? N eventos possíveis, todos esses casos aqui são eventos possíveis. Então a gente sempre tem que a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo, a probabilidade do terceiro até a probabilidade do último, sempre vai dar 1, ou 100%. Né? Então, se eu jogar o dado para cima, somar a probabilidade de dar 1, a probabilidade de dar 2, 3, 4, etc., até a probabilidade de dar 6, se eu somar todas essas probabilidades, sempre vai me dar 100%, porque o dado só tem 6 faces. Eu estou considerando todo o meu espaço amostral. A gente definiu eventos complementares, né? É quando você tem um evento somado com a probabilidade dele, com a probabilidade do seu complemento, é sempre 1. Tá? Então, no caso de um dado, quando você joga para cima e fala assim, ó, o evento que eu quero é que dê 5. O evento complementar seria não dar 5. Pode dar 5 ou pode não dar 5. Então, são eventos complementares. Uma moeda, cara ou coroa, né? Se dá cara, o complemento é coroa. Se dá coroa, o complemento é cara. Então, basicamente, você poderia pensar também, deu cara, o complemento é não cara. Se deu coroa, o complemento é não coroa. Então, você divide o mundo em duas coisas. Ou é aquilo que você está buscando, ou não é. Tá? Então, o complemento sempre você soma as probabilidades. Também vai te dar 100%. Tá? E a gente viu a questão dos eventos união e intersecção. Tá? Então, você joga um dado para cima com a probabilidade de dar um número 2 ou um número 3. Então, eu estou unindo duas possibilidades, dois eventos distintos, estou unindo. Então, meu evento final, para mim, serve tanto ou 2 ou 3. União. Então, a gente tem a palavrinha mágica ali, o termo mágico que sempre aparece para união, para os eventos união. Ou intersecção é quando eu quero que coisas simultâneas aconteçam. Então, qual que é a probabilidade de jogar um dado para cima e uma moeda para cima, cair o número 2 e a face coroa. Né? Então, quando acontece uma coisa e outra. Intersecção. Tá? Esses são os eventos. Como se classifica, né? Diagrama de Venn. Aqui a gente tem pro diagrama, né, em si, com dois eventos possíveis, o evento A e o evento B, a região central que a gente chama de intersecção. E se você quiser considerar o seu espaço amostral, ainda colocaria mais uma caixinha aqui ao redor, né, como a gente já fez em vários exercícios, com todo o seu espaço amostral, que seriam as possibilidades além de A e B. Né? Às vezes tem uma terceira via aí que não está contemplada, ou, como a gente falava lá, alunos que estudam matemática, alunos que estudam português. E tem alunos que não estudam nem matemática nem português, então eles ficariam aqui fora, né? Dentro ainda da sua sala, da sua amostra, da sua população. Tá bom? Aqui estou apresentando dois eventos e não um espaço amostral inteiro. E aí a gente tem as probabilidades, que foram vistas também, do evento união. Deixa em azul. Eu somo as probabilidades de ocorrer um evento mais o outro e subtraio a intersecção, porque quando eu conto o evento vermelho, está todo mundo aqui, o preto, todo mundo ali. Então a intersecção é contada duas vezes, por isso a gente subtrai. Já a probabilidade de ocorrer o evento intersecção, uma coisa e outra, eu tenho que multiplicar as probabilidades. A probabilidade de ocorrer o primeiro evento vezes a probabilidade de ocorrer o segundo evento, o evento B, tendo ocorrido o primeiro, né? Isso aí diz probabilidade condicionada. Condicionada, né? No caso, quando você joga a moeda e o dado, e você quer que dê o número 5 e depois também caia a face coroa, então para você primeiro você tem que jogar o dado e esperar. Tem que acontecer o número 5. Se não acontecer, não adianta você jogar a moeda da coroa. Então é um evento tipo condicional. Tá? E a gente tem eventos independentes quando você não tem essa dependência. Por exemplo, quando você joga os dois juntos. Eu jogar os dois ao mesmo tempo, tem que dar 5 e coroa.
ou qualquer outro evento em que o resultado do primeiro não interfira no resultado do segundo, né? No caso de sorteios, por exemplo, é bastante comum, se não tiver reposição, né? Sorteio sem reposição, seria o tipo de evento condicionado. Primeiro acontece uma coisa, você tira a bolinha, não repõe, o número do seu espaço amostral diminui de eventos possíveis e você tem o cálculo do outro, cairia bem aqui. Agora, quando você tem reposição ou sistemas em que um evento não altera a probabilidade de ocorrência do outro, você simplesmente multiplica as probabilidades. Também trabalhamos com listas, exercícios e exemplos nessa área aí. Tem bastante coisa feita, bastante coisa legal, bastante discussão que a gente fez. E aí, para encerrar o terceiro grande grupo de probabilidades, eu defini com vocês a função, não a função, mas a propriedade do fatorial de um número. Dei o exemplo aqui. O 4 fatorial é ele vezes todos os anteriores até chegar ao 1. Tá certo? E eu disse que há a função fatorial nas calculadoras. Mostrei para vocês como é que calcular o fatorial na calculadora. Com o uso dessa propriedade fatorial, a gente discutiu as combinações possíveis, né? Então, trabalhando com aquelas caixinhas, né, com algumas vagas dentro e o número de bolinhas que eu queria encaixar, então seriam os eventos favoráveis, seria o encaixe das bolinhas. Uma fórmula que te dá uma caixa com N vagas, né, e você quer encaixar X bolinhas, o total de combinações possíveis é dado sempre por essa expressão N fatorial dividido por X fatorial, que multiplica a diferença N menos X fatorial. Isso é importante porque a gente vai na sequência falar sobre justamente a distribuição binomial de probabilidades. Né? E a distribuição binomial de probabilidades, ela trabalha com variáveis discretas, primeiro ponto, a gente estudou lá no começo, né? Variáveis contínuas, variáveis discretas, então se aplica apenas a variáveis discretas. Os eventos devem ser complementares, por estudo de distribuição binomial de probabilidades. E só dois resultados possíveis. Por exemplo, o mais clássico e tradicional, assim, cara ou coroa, né? Ou da cara ou da coroa. Mas no dia a dia a gente tem várias e várias outras aplicações reais, né, de distribuição binomial, em que ou a coisa acontece ou não acontece. Tá? E é importante para calcular também a distribuição binomial que as probabilidades sejam constantes ao longo de todas as tentativas. É o caso da cara ou coroa, né? Toda hora que você joga uma moeda para cima, a probabilidade de sair cara ou coroa para aquela jogada é 50%, ela é constante. Interessa se você tirou 5 caras seguidas, não quer dizer que você vai tirar cara de novo, se a moeda estiver normal, né? A gente viu a formulinha aqui, né? Os caminhos possíveis, né? Para você chegar no seu resultado. Então, você tem um número de combinações possíveis, vezes a probabilidade de sucesso elevado ao número de sucessos que você quer obter. Né? Então, aqui é a probabilidade de você obter X sucessos, né? Um número de sucessos, sabendo que você vai fazer um número total N de tentativas, obter X sucessos. Né? Então, um exemplo mais clássico, a pessoa sai para fazer as vendas, ela pode fazer a venda ou não fazer a venda para cada cliente que ela visitar. Esse foi o exemplo que a gente trabalhou. Então, aqui é a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de realizar a venda, que já é conhecida e é constante, né, não muda. Ele sabe que ele tem, para esse nicho de mercado, aí, em geral, 30% das propostas são aceitas e você realiza, portanto, 30% das vendas. Então, essa é a probabilidade de sucesso. 1 menos P é justamente a probabilidade de insucesso. Né? Então, você considera, no cálculo da sua probabilidade total de realizar X vendas, o número de combinações possíveis, vezes a probabilidade de sucesso elevado ao número total de sucessos, QT, né? Número total de vendas nesse caso, vezes esse último termo representa justamente a probabilidade de insucesso elevado ao número de insucesso, que é o número total de tentativas, menos o número de sucessos. Então, essa formulinha te dá o resultado da probabilidade de você obter X vendas ou X sucesso. Aqui embaixo eu coloquei algumas aplicações, justamente a primeira foi a que eu acabei de citar, das vendas, né? Um total de N tentativas. Aí você pode aplicar e tentar estimar a alta de X ações, né? Numa carteira com N ações, claro, conhecendo a probabilidade de alta
já anteriormente, né? E qualquer outro tipo de evento binomial, né? Que seja acontece ou não acontece, né? Sucesso ou fracasso, desde que você conheça a, a probabilidade de sucesso com antecedência, o que é possível para quando você conhece o mercado, né? Tanto o financeiro quanto o mercado que você trabalha para a questão de vendas, ou o financeiro para a questão de altas e baixas, um estudo prévio, você consegue determinar basicamente aí a quantidade de a probabilidade de sucesso num setor aí que já tem algum tempo sendo estudado. Tá bom? Então, com isso a gente encerra basicamente todo o conteúdo proposto no cronograma inicial para a disciplina de estatística. Eu espero que essa revisão tenha servido para vocês lembrarem ou ficarem com alguns conceitos mais claros na memória e que auxiliem nos seus estudos. Desejo, portanto, que você tenha ótimos estudos, se prepare para a prova e tenha um ótimo resultado, assim como nas outras disciplinas do semestre. E aproveito também para desejar a vocês, né, após as provas e tudo, um bom descanso nas férias e um ótimo segundo semestre. Espero que vocês tenham a oportunidade de realizar um bom desenvolvimento na universidade e se formar com bastante qualidade aí para colaborar com o nosso desenvolvimento social e o seu pessoal. Tá bom? Então, pessoal, foi um prazer trabalhar com vocês. Até a próxima. A gente se fala e bons estudos. Tchau, tchau.